Os polinômios de Taylor são uma excelente aproximação de funções e naturalmente possuem várias aplicações no cálculo. Porém, obter o polinômio de Taylor manualmente pode ser um pouco complicado dependendo da função que se está trabalhando. Com sorte, existe um comando no Sage que retorna o polinômio de Taylor desejado até o enésimo grau. Para introduzir esse comando, considere o seguinte exemplo, onde vai ser expresso o polinômio de grau 5 da função cosseno de x em torno do ponto x igual a zero. Para isso, primeiro definimos a função no terminal do Sage e então se usa o comando Taylor. A primeira entrada no argumento desse comando se refere à função que será aproximada pelo polinômio de Taylor, depois a variável em que será tomada a derivada, depois o ponto em que a função será aproximada e, por fim, a enésima derivada a ser tomada na expansão do polinômio. Assim, o resultado será o polinômio de Taylor da função cosseno de x de grau 5 em torno do ponto zero. Fazendo a plotagem da função cosseno de x em linhas pontilhadas e do polinômio de Taylor encontrado em linhas sólidas, é possível comparar essas duas funções. Um outro exemplo seria expressar o polinômio de Taylor da função g de x igual a xln de x de grau 6 em torno do ponto meio. Para isso, basta definir a função g de x e aplicar o comando Taylor, destacando a função, a variável, o ponto em torno do qual será aproximada a função e o grau da última derivada, obtendo-se assim o seguinte resultado. Encontrar os valores mínimo e máximo de uma função de uma única variável é uma tarefa comum na introdução ao cálculo. Para funções de várias variáveis, no entanto, o trabalho é um pouco mais complicado e é então que é introduzido o conceito de multiplicadores de Lagrange, que facilita o cálculo de problemas envolvendo otimização de funções e que pode ser adaptado ao Sage. Por exemplo, suponha que se queira encontrar o ponto mais próximo e mais distante na seguinte esfera ao ponto 3, 1, menos 1. Isso é, otimizar a seguinte função da distância. Logo, nós queremos otimizar a seguinte função f de x, y, restrita aos pontos da esfera g de x, y, z. Pelo método dos multiplicadores de Lagrange, basta aplicar o gradiente na seguinte função f, e então igualar ele a zero e resolver o sistema de quatro equações resultantes através do comando solve dessa forma, onde cada respectiva equação coordenada do gradiente de f recebe um nome, é igualada a zero, então com o comando solve é retornada a resposta do sistema nas variáveis x, y, z e l. Considere a seguinte soma de números na qual o termo geral é 3k-7 e k varia de 1 a 50. Para representar isso no Sage, escreve-se no terminal o seguinte comando, onde se destaca a variável de um termo geral e o valor inicial e final dessa variável, obtendo assim o valor total da soma desses termos. É possível também obter o termo geral para, por exemplo, a soma do quadrado dos m primeiros naturais. Nesse caso, se digita o seguinte comando no terminal, que seria a soma dos k elevado ao quadrado para k variando de 1 até m. Note que a segunda forma é uma forma simplificada da primeira expressão. No caso de somas infinitas, se usa dois Os para representar o infinito no comando. Por exemplo, para calcular a soma infinita dos termos da forma 1 sobre k quarta, se digita no terminal o seguinte comando,